Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o analista político Glauco Tullius. Ele trabalha em várias rádios e também na TV Capital de Goiânia. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com o comentarista político Glauco Tullius. Seja muito bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, Glauco. É uma alegria, uma satisfação estar conversando com você. Você que é um grande patriota de Goiás, né? Sempre está aí defendendo nossas pautas conservadoras, Deus, Pátria, Família e Liberdade, os nossos princípios e os nossos valores cristãos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gisele. Sempre uma honra estar na bancada do seu programa. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham, nos assistem. Mais esta observação de nosso dinâmico cenário Brasil. Vamos lá. Vamos lá. E vamos iniciar, né, um assunto muito importante, de extrema importância, que é a questão do aborto. A Câmara Federal ela pautou com urgência, né, a PL 1904, que equipara o crime de aborto ao crime de homicídio, com penas que chegam até 20 anos para quem cometer esse procedimento. Fala para nós sobre esse projeto, Glauco. Bom, agora nós estamos vendo as casas legisladoras brasileiras trabalharem em prol da vida, até porque a maioria expressiva do cidadão brasileiro defende a vida. Independente de nós estarmos enfrentando um pequeno grupo no Brasil que quer trabalhar em desfavor da vida, nós agora estamos com uma força-tarefa, graças a Deus, bem organizada no Congresso Nacional, na Casa Legisladora Brasileira, né, seja a Câmara Baixa ou Câmara Alta, e eu acredito sim que nós não mais, neste caso específico do aborto, ficaremos reféns de canetas mágicas da compreensão monocrática de iluminados do Togaquistão. Graças a Deus, sim, vejo com bons olhos essa movimentação, porque a última movimentação que nós vimos, né, lá naquele país, inimigo do Brasil, chamado Togaquistão, você que é um cidadão inteligente, sabe o que estou dizendo, não é isso? E aprovaram ali o que nem para animais nós utilizamos o tal método, né, que o iluministro lá aprovou. Então, graças a Deus, José, estou feliz com essa movimentação do nosso Congresso Nacional.
Sim, com certeza, porque nós somos pró-vida, né? Acreditamos na vida desde a sua concepção, que é a criação de Deus realmente. Inclusive, né, teve o caso lá do Bernard Nathanson, lá dos Estados Unidos, que foi a clínica maior, né, de aborto que teve no mundo, fez mais de 75 mil abortos, ele fez sozinho mais de 5 mil abortos, né, ele era um médico, ele acabou fazendo do próprio filho, e após anos, depois da questão do surgimento ali do ultrassom, né, daquele equipamento, ele acabou vendo como é feito o aborto, e ele acabou vendo, né, caindo na real que realmente é uma vida, não é somente uma célula, e sim sente dor. Então isso é fundamental. E a partir deste momento, né, ele acabou sendo pró-vida, de maior abortista mundial, ele acabou sendo pró-vida, escreveu vários livros, e isso daí é maravilhoso, né, o Glauco? A gente vê que as pessoas, elas mudam, a partir do momento que elas têm o conhecimento. Exatamente. A frase que eu gosto muito de repetir, né, é: o que eu sei é muito pouco frente ao que eu ignoro. E nós vimos essa manipulação aí das informações e também do conhecimento acontecendo não apenas no caso do aborto, né, que eles querem, desumanizar o feto, não é isso? E esse é o trabalho que eles constantemente realizam, mas também em outros casos, né, eles querem desumanizar a extrema direita como se tivesse extremo na direita, né? Porque quando você fala de extremo na esquerda, é fácil a gente lembrar de Celso Daniel, facada no abdômen do candidato a presidente, Toninho do PT, as testemunhas do Celso Daniel também todas foram assassinadas, né? Os 2 delegados que investigavam a morte suspeita do Teori Zavascki, não é? Também morreram assassinados. Então, quando a gente fala de extremo, eles estão querendo, na realidade, desumanizar tais personagens, né? Não é, aqui no Brasil não tem direita, não tem conservador, tem bolsonarista, não é? Uhum. Então, esse processo de desumanização faz parte aí do pacote da ideologia que quer, claro e evidente, estabelecer as pautas deles contra a vida, por exemplo, no caso do aborto, que não é aborto, né? Cá entre nós, é um assassinato de ser humano ali, inocente, exatamente, que é incapaz de se defender. Então precisa, sim, de pessoas despertas, pessoas conscientes, que querem trabalhar em prol da vida, a favor da vida. E graças a Deus que nós estamos vencendo essa batalha. Graças a Deus. Glauco, vamos falar um pouquinho sobre a questão da invasão da ALEP, da Assembleia Legislativa do Paraná, onde os professores não concordaram com a decisão ali do Ratinho Júnior, governador estadual, em privatizar a gestão administrativa e a infraestrutura das escolas estaduais do Paraná. Fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. São os malvadões e eles são os bonzinhos, vítimas, né, da movimentação toda que acontece. Então, nós precisamos de lembrar que eles, há pouco tempo atrás, invadiram também ali a Assembleia Legislativa de São Paulo. Sim. E destruíram lá, agrediram guardas e tudo mais por conta da privatização da Sabesp. Por mais contestável que seja a privatização, nós sabemos bem que o que se persegue quando se estabelece uma privatização é exatamente um resultado favorável para toda a sociedade. Nós estamos num ambiente cívico. Então, o que nós queremos, no caso especificamente do governador aí, de vocês, Ratinho Júnior, ele busca a boa governança, a boa gestão. Exatamente. Então, as pessoas que querem impedir determinadas agendas, essas pessoas deveriam apontar para um norte, para um roteiro que seja um roteiro virtuoso. Você não vê esse tipo de debate qualificado sendo posto à mesa, porque nós queremos debater para o melhoramento. No caso do governador, está tentando o melhoramento. E o que nós entendemos que a educação está sendo, ou como está sendo conduzida? Só para você ter uma ideia, Gisele, nos Estados Unidos, hoje as melhores posições de entrada nas universidades vêm do homeschooling, não vêm mais das escolas. Por quê? Porque as escolas viraram um ambiente de embate ideológico,
Nós não queremos isso para os nossos filhos. O que nós queremos? Nós queremos os nossos filhos versados nas ciências, na boa literatura, por exemplo. Hoje até a língua eles estão atacando. Então, quer dizer, eles não apontam um rumo, trabalham na irascibilidade, né? São aí pessoas absolutamente desarrazoadas e simplesmente sempre na destruição. Nada para contribuir, nada para enriquecer ou engrandecer o debate, mas tudo pela destruição. Infelizmente, essa cartilha nós não queremos no nosso ambiente cívico. Com certeza. O Glauco, o governo federal ele cortou várias verbas públicas de vários setores prioritários. Uma delas é a saúde, que é tão importante, fundamental para todos nós brasileiros. Fala para nós sobre esse assunto, porque cortou também, inclusive, da farmácia popular, né? Agora, recentemente. É verdade, Gisele. Gisele, engraçado, assim, se é a palavra, né, engraçada, ou é aquela história de cômico se não fosse trágico, né? Outro grande problema desse governo é que ele não sabe destinar recursos, porque os recursos não são muitos, os recursos são poucos. Para viagem tem recurso, para contar mentira tem recurso, para falar de coisas que não enriquecem tem muito recurso. Porém, quando nós olhamos a farmácia e comparamos ao evento que vai ter lá em Belém, não é? Que é a COP30, Sim. Teve dinheiro para a COP30, 5 bi. Saiu 1 bi e meio de Itaipu. Mas você vê o governo cortando a farmácia popular. Nós assumimos no Brasil a universalização do serviço de saúde. Então, o que se requer de um Estado? Minimamente a boa governança. Minimamente a que administrem os nossos recursos com destreza, com habilidade, com excelência. Nós percebemos isso? Infelizmente, não. Então, nós temos aí outro gigante no Brasil que nos assola, né? Infelizmente. Mas eu tenho uma notícia boa, Gisele. Eu fiquei muito contente em saber que você aí teve uma grande vitória no caso da sua filha, né? Fique feliz. E eu gostaria muito que você contasse isso aí para nós. Porque eu ouvi que você aí teve todo um enfrentamento, né? Mas, graças a Deus, o nosso Papai do Céu olhou para você, para sua filhinha e nos entregou essa grande vitória. Conte para nós essa experiência. Sim, a nossa filha do meio, Ana Beatriz, né, ela tinha sido desenganada pela medicina, mas Deus, em sua infinita bondade, misericórdia, ele fez um milagre sobrenatural na vida dela, né? E ela teve 3 tumores malignos, um de 10 centímetros, outros 2 de 4 e 5 centímetros na barriga. E o médico dessa terra falou que não tinha jeito, mas graças a Deus, Deus fez um milagre sobrenatural e hoje ela está curada para a honra e glória do Senhor. Então é uma pauta muito delicada essa questão da saúde, que nós, né, sentimos na pele, nós passamos por isso, vimos a questão da demora em cirurgias, as filas, né, as mães com as crianças ali esperando por uma cirurgia para estar salvando a vida dos filhos, e a gente vê que realmente é algo assim que precisa ter um olhar específico e não cortar verbas, né, que é o que está acontecendo agora. Então, nós que somos pais, né, então a gente sente realmente na pele e precisamos, com certeza, estar priorizando essa área, né, que é tão importante para todos nós brasileiros. Sem saúde, nós não conseguimos fazer nada. Exatamente. O pior, Gisele, que eu percebo é que você não vê uma proposta inovadora. Você não vê, por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes, no relacionamento que a gente tem, nas oportunidades que a gente tem de conversar sobre o tema. Nós temos, nas cirurgias eletivas, nós temos um gargalo extraordinário no Brasil, e ainda mais depois do advento aí da fraudemia, né? O que aconteceu? Se acumulou pessoas que têm ali aquela demanda. E você não vê a criatividade de um gestor público em chamar a estrutura privada, trabalhar com voucher para desafogar aquela demanda absurda que nós temos hoje. São 5 anos, Gisele. Exatamente. 5, 6 anos de demanda por cirurgias eletivas.
Será que nós não temos inteligência específica no Brasil para enfrentarmos outro gigante, solucionando esse problema? A nação toda padece, imagina as vidas prejudicadas. Poxa vida, gostaria de ver uma outra geração de representantes públicos que sim buscassem a eficiência na máquina administrativa pública. Exatamente. Nós tivemos que sair da nossa cidade para Curitiba, né, para fazer o tratamento da nossa filha. E ali nós vimos mães sem recursos, né, precisando assim de um apoio. Então aqui, graças a Deus, agora em Maringá, foi feito, né, o Hospital da Criança, o Hospital do Câncer da Criança. E logo em breve vai estar em funcionamento. E eu creio que vai salvar muitas vidas, né? E é isso que nós precisamos. Precisamos de políticas públicas voltadas para essa área da saúde que é tão específica, tão fundamental, né? Tão delicada para todos nós. E também, Gisele, lembrando que nós gostaríamos de ver a dinâmica de um ministério verdadeiramente da saúde, Com e certeza. não a dinâmica de um ministério da doença, da enfermidade. Nós gostaríamos de ver políticas públicas para o incremento da saúde, como nós nos alimentarmos melhor, qual a suplementação relevante Sim. para enfrentarmos determinados processos de vida. Por exemplo, você sabia que na Alemanha existe uma regulamentação que as grávidas são obrigadas a tomarem o ômega 3, porque faz parte da formação do Sim. cérebro, não é? Porque E nós evita sabemos que doenças, existe... né? Evita doenças Claro. futuras. Exatamente. Não apenas para as grávidas, por exemplo, o ômega 3. Nós temos vários suplementos que são relevantes, que deveriam ser considerados, não é, para que nós tivéssemos ou tenhamos seres humanos brasileiros saudáveis. Exatamente. Mas, infelizmente, a gente não vê essa dinâmica. Como eu disse, né? Nós estamos precisando de representantes públicos que entreguem para nós um conhecimento diferente desse aí que está posto. Inclusive, Glauco, no Ministério da Saúde, né, tá uma socióloga lá, não é uma médica, então a gente vê que a dengue aumentou demais, drasticamente. Se fosse no governo anterior, a mídia já estaria em cima, né? Sim, inclusive contando os defuntos, né, Gisele? Lembra? Morreu Sim. tanto, morreu Nossa. tanto, todo dia oprimindo a população, trazendo notícia de morte. Prefeito de São Paulo cavando covas, né? Sim. De nome Covas, cavando covas, saindo na primeira página do jornal. Quer dizer, todo um mecanismo opressor pelo consórcio de comunicação. E aí eu te pergunto, quantos foram os óbitos do Rio Grande do Sul? Você vê essa demanda da Exatamente. imprensa em publicizar os mortos, os defuntos, né? Sim. Os óbitos do Rio Grande do Sul? A gente não vê. Quer dizer, cadê a honestidade, né? Infelizmente, outro procedimento que nós gostaríamos de ver num ambiente público, né? A mínima honestidade. Exatamente. Glauco, e pegando um gancho aí sobre o Rio Grande do Sul, vamos falar um pouquinho sobre a compra do arroz, né? Que houve aí várias irregularidades, houve boatos, né, de várias irregularidades. E eu quero te ouvir sobre esse assunto, né? Que agora vai ter uma CPI sobre a questão dessa importação do arroz. Sim. Eu sempre fui um crítico do primeiro movimento desse governo em querer comprar o arroz fora do país, o arroz importado, que eu não preciso dizer que não tem a qualidade do nosso arroz, eu não preciso dizer que as regras sanitárias ou a utilização de defensivos agrícolas de primeira geração, que não tem respaldo da nossa legislação. Não vou falar sobre esse assunto, também não vou falar sobre o assunto da corrupção, que vocês são cidadãos inteligentes, vocês já perceberam essa movimentação estapafúrdia aí de empresas desqualificadas e tudo mais. Mas eu quero tocar em dois pontos que eu acho muito interessantes para a gente observar, Gisele. O primeiro ponto é o seguinte: o que o governo quer de que aconteça, o que o governo de fato quer deixar como legado em sua nação. Deixar evidente que o ambiente foi um ambiente capaz de propiciar desenvolvimento, foi um ambiente capaz de gerar inovação. Ademais, importante a gente lembrar disso, viu? Somente a ação empreendedora gera
inovação, conhecimento, competitividade, riqueza, impostos e emprego. Sim. Então, nós temos empreendedores de absoluta qualidade no Brasil, nos entregando os resultados extraordinários na agricultura e na pecuária. O mundo vê isso com tamanho desvelo, tamanha estratégia. Só para você ter uma ideia, Gisele, nós utilizamos 7,5%, mais ou menos, 7,5% do território nacional na agricultura. A Argentina utiliza 14%, os Estados Unidos utiliza 18% do território, e na Europa todos utilizam mais de 50% do território Sim. para a produção agrícola e pecuária. Por que isso? Porque no caso de uma guerra, amigos queridos, nós não temos acesso à alimentação. Então nós temos numa guerra a premência de ter o acesso aos estoques de alimento. Então nós no Brasil temos a absoluta segurança alimentar. O que o governo quer? Deixar com que seja cada vez mais pujante, mais incrementada a cadeia produtiva do agronegócio. Então, nós estamos diante da cadeia produtiva do arroz, no caso Rio Grande do Sul, e que o governo, pasmem vocês, sem nenhum critério de trabalhar pelo desenvolvimento nacional, escolhe comprar um arroz de fora. Então, vamos aumentar o problema. Aumentar o problema é a gente observar que, se no caso você trabalha contra essa cadeia produtiva do agronegócio do Rio Grande do Sul, que entrega para a nação 80 bi por ano, o Rio Grande do Sul entrega e recebe 13 bi da federação, Gisele. Sim. Então, os gaúchos contribuem porque tem pujança econômica. E economia não é um número, não. Economia são trabalhos de pessoas. Exatamente. Então, nossos aplausos para a pujante atividade do agronegócio no Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. E o que este governo que está aí está entregando para nós? Não está tendo o entendimento necessário para conduzir uma nação, porque uma nação não pode trabalhar em desfavor das suas cadeias produtivas, porque todas as nações da Terra querem o que nós temos. Sim. Nós temos segurança alimentar, nós somos capazes de sustentar a nossa produção. 80%, 75% do arroz nacional está ali no Rio Grande do Sul. Sim. Então, esse é o aspecto que eu acho que é o mais relevante. O governo está trabalhando contra uma cadeia produtiva que é absolutamente exitosa, vitoriosa na administração ali dos recursos, e o governo não participa de incrementar ou de ajudar. No entanto, utiliza o dinheiro que é nosso para comprar arroz de quinta categoria em regras sanitárias que não são como as nossas. Então, quer dizer, um absurdo dos absurdos. E aí, somando tudo isso, entra a corrupção no meio, entra a loucura de empresa desqualificada. Quer dizer, infelizmente, este governo não está habilitado para as demandas do Brasil de nossos dias. Poderia estar incentivando o agro, né, do Rio Grande do Sul, o agro brasileiro, inclusive utilizando esse valor, esse recurso aí para estar reconstruindo, ajudando a reconstruir as cidades que foram atingidas pela tragédia. Então a gente vê que parece estar na contramão realmente, né, Glauco? Sim, claro. E lembrando que outro assunto também que nós precisamos de pontuar, que o rio, o calado do rio era de 40 metros quando se tinha a autorização, né, dos iluminados do Ministério Público de utilização de dragas lá nos rios, ou no rio especificamente do Rio Grande do Sul. E aí, de repente, uma canetada linda de uma compreensão do Ministério Público tirou a dragagem do rio. Então, essa gestão das águas trouxe essa balbúrdia toda aí. Então, são vários assuntos que realmente nós, como brasileiros, devemos colocar na pauta do dia, porque nós queremos que, sim, encontremos resultados favoráveis, encontremos caminhos de resolução e não caminhos de problema. Poxa vida! Sim.
Glauco, nós tivemos uma vitória, né? A direita, em todo o Brasil, teve uma vitória expressiva dos conselheiros tutelares. Foram mais de 75% ali de conselheiros tutelares em todo o território nacional. Isso demonstra que a direita está unida para ocupar os espaços e agora está chegando também a questão das eleições municipais. Qual que é o conselho você, como analista político, poderia deixar para os nossos telespectadores? Bom, Gisele, excelente pauta que você traz. Primeiro que nós, conservadores de direita, sempre estivemos envolvidos com a produção e nós não dávamos a atenção devida ao ambiente público, não é? Ao ambiente cívico. E todos nós temos as nossas empresas, os nossos negócios, evidentemente, se relacionando com o ambiente cívico, né? Com o ambiente público. Sim. Então, nós descobrimos que precisamos participar dos processos. Exatamente. Então, eu fico feliz, inclusive, que você, como pré-candidata a vereadora, esteja colocando seu nome a pleito e que todos nós, Brasil do Bem, se apresente no fronte cívico. Devemos sim colocar os nossos nomes. E eu lembro de uma frase clássica que eu cresci com meu pai falando isso para nós, né? Sim. Quando o bem não se apresenta, o mal assume o seu lugar. Então, que todos nós, Brasil do Bem, assumamos a nossa condição de partícipes do debate e dos enfrentamentos todos no ambiente cívico. Eu te parabenizo, Gisele, por colocar o seu nome, estar aí como pré-candidato em Maringá. Espero que as mãos do Senhor sim te conduzam, te agraciem com essa vitória. Amém. Tens o meu apoio e a minha admiração. Amém. E eu espero sim que Maringá mostre aí uma renovação expressiva para que o Brasil do Bem seja ali representado na Câmara Municipal. Com certeza, muito obrigada, viu, Glauco? E chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a sua participação. Deixe as suas considerações finais, Glauco. Muitíssimo obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui conversando contigo. E cada um de nós, eu lembro da frase clássica do John Kennedy, né? Não pergunte para a nação o que a nação pode fazer por você, mas diga você o que você pode fazer pela sua nação. Então, que todos nós sejamos esses cidadãos conscientes, não é? Que assumimos as nossas posições, tanto no escopo do indivíduo, no escopo pessoal, como também no ambiente cívico. Que você tenha êxito, que Deus te abençoe, Gisele. Amém. Muito obrigado por este convite. Um grande abraço a todos vocês que são inteligentes e que nos assistem. Até mais e que vençamos aí nessas tantas confrontações que temos todos os dias. Deus nos ajude, um grande abraço, excelente final de semana. Ô Glauco, e essa frase do seu pai me lembrou a frase do Edmund Burke, que é o irlandês, né, considerado o pai do conservadorismo. Ele disse assim: para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem. Então nós que somos cristãos, nós precisamos realmente nos posicionar, porque senão a cadeira está vazia ali, eles vão se assentar e vão fazer projetos de lei que são contra, né, os nossos princípios, os nossos valores. E nós precisamos realmente defender a nossa família, defender a propriedade privada, defender a liberdade de expressão, defender a vida desde a sua concepção, para depois não ficar chorando aí, pedindo, clamando para os deputados para fazerem projetos, né, na Câmara Federal. Mas estamos juntos, muito obrigada, que Deus abençoe. Isso mesmo, Gisele, muitíssimo obrigado, sempre uma honra estar aqui, estou à disposição e vamos juntos e que nós contribuamos em todos os momentos para que nós percebamos mais Brasil e menos Brasília, né? E mais indivíduo, mais cidadão e menos o peso do Estado em nossos ombros, né? Eu defendo muito menos impostos, que todos nós sejamos conscientes de que o Estado precisa de ser eficiente e não entregando a incompetência para nós pagarmos, né? Que nós trabalhemos por isso também. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e que façamos um Brasil melhor a cada dia. Amém. Tchau, tchau. Muito obrigada, Deus abençoe, Glauco.
E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento, muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimentos e informações a toda a nossa sociedade, pois conhecimento é poder. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Provérbios 29:2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.